Boa tarde, gente. Tudo bem? Me chamo Aritano de Jesus Rios, Aritano Rios. Estou advogado hoje e nesse vídeo eu quero trazer para você algumas das estratégias que eu utilizei para que eu pudesse aprovar no exame de ordem. Já que você chegou aqui, deixe seu joinha no canal, se inscreva para ajudar a gente a crescer. Graças a Deus nós temos crescido aos poucos. E isso é por conta de você, porque o propósito de estar aqui não é por mim, mas é por você. É transbordar na sua vida, é ajudar você que está nessa rotina de estudo para conseguir sua carteira de advogado, certo? Eu sei que é muito difícil a caminhada, para mim foi muito complicado, porque eu trabalhava no período que eu fiz a prova da OAB, eu trabalhava 12 horas por dia e estudava para a segunda fase. Para vocês entenderem, do início da minha jornada até a minha aprovação, foi da seguinte forma. Primeiramente, quando eu passei na primeira fase, eu já tinha sido reprovado, já tinha passado por uma reprovação no 32º exame. No 32º exame, eu fiquei muito desanimado, inclusive até falei com a professora Maria Cristina Barreiros no Instagram, e confesso que eu estava ali muito desiludido, assim, foi uma prova muito difícil, o 32º exame, e muita gente ficou desanimada, teve uma repercussão muito grande nacional e tudo. Então, nesse período eu fui decidindo fazer outra coisa. Eu percebi assim, poxa, eu vou procurar outra coisa para fazer. Eu fui fazer um curso, na época, um curso no Senai de automação industrial. Eu fui fazendo, fiz normalmente. Aí nesse período minha namorada, ela começou a me orientar, me incentivar. Rapaz, se você quer passar no AB, você tem que largar tudo. Você tem que, ou você se dedica a prova da OAB, ou você não vai conseguir obter êxito. Aí nesse período eu fui abrindo mão de um monte de coisa. Da mesma forma você. Se você, porque a neurociência diz que se você focar num ponto, aquele ponto tende a se expandir. Faça um teste agora aí. Olhe para um item aí de sua casa, seja lá qual for a cor, se for azul, se for verde. Olhe fixamente durante alguns segundos, uns 10 segundos, 30 segundos, e depois saia observando o mundo aí fora. Você só vai ver aquela cor. Então, aquela cor que você fixou o seu olhar, ela vai se expandir. Da mesma forma, serve para o exame de ordem. Se você focar naquilo que você está fazendo, em sua aprovação, para você obter sua carteirinha de advogado, sua carteirinha da OAB, se você focar nisso, você tende a adquirir isso. Mas também não é só o foco. Nesse período eu fiz alguns acompanhamentos, eu fui fazendo mentoria com algumas pessoas que já tinham passado pelo caminho que eu precisava passar. E assim, essa mentoria colaborou demais. Inclusive foi até a mentoria de uma colega chamada Gabi, foi para a primeira fase. E isso me ajudou demais a que eu tivesse a possibilidade de saber estudar de maneira certa, de saber usar as estratégias que eu precisava para passar. Então, dentre essas estratégias, existia algumas matérias que eu tinha que focar, que seriam as matérias que possibilitariam que eu tivesse maior probabilidade de ter pontos, que é constitucional, processo de trabalho, direito do trabalho, civil, direito civil, penal, processo penal, processo civil no caso, como é que se diz? Ética. Todas as matérias, em resumo, todas as matérias que têm processo
a matéria de processo e a matéria de lei. Por exemplo, direito civil, processo civil, direito de trabalho, processo de trabalho, direito penal, processo de trabalho, direito penal, processo penal, desculpa. E constitucional, que é fundamental porque em todas as outras matérias, no decorrer dos estudos, você vai percebendo que os conteúdos eles vão se entrelaçando. Então tem questões que caem, por exemplo, direito constitucional e direito penal, quando se trata de direito penal, ou direito tributário e administrativo. Então é importante você ter um fundamento de cada uma dessas matérias. Sendo assim, o que foi que eu fui fazer? Nessa mentoria, eu fui estudando as matérias que me possibilitariam garantir a nota de 40. E também para você é importante que você entenda que se você tirar 40 pontos, é equivalente à pontuação que você precisa, é 100%. Então eu passei com acima de 40, graças a Deus. E então eu passei com 41, aí eliminou uma questão, aí foi para 42, aí teve mais algumas eliminações de como é que se diz? Anulações de questões. Mas eu já vinha tentando anteriormente. Nesse caso, fui me preparar quando eu recebi a notícia que tinha passado para a segunda fase, eu continuei estudando. E a minha rotina era que eu trabalhava na rua panfletando, porque eu não estava trabalhando de carteira assinada. Eu trabalhava panfletando, trabalhava fazendo ações promocionais, coisas assim, tomando conta de stand em shopping. E no decorrer desse tempo eu fui estudando, botava o fone de ouvido, ia lá no trabalho assistindo às aulas e fazendo mentoria e procurando me esforçar para que aquilo se tornasse realidade. Nesse caso, fui estudando para a segunda fase, só que eu não tive nenhum tipo de preparação para a segunda fase. Eu fui estudando com material aleatório, no caso para a primeira etapa da segunda fase, que tem a primeira etapa da segunda fase e tem a segunda oportunidade da segunda fase, que é a repescagem. Nessa segunda fase da repescagem, eu consegui obter êxito, mas logo na primeira oportunidade para passar na segunda fase eu não consegui. Eu me lembro que a prova caiu, foi um agravo de instrumento. E eu recordo que se eu tivesse tido a preparação suficiente, eu teria conseguido passar. Quando eu fui estudar para a repescagem, eu ganhei um curso da preparatória para a segunda fase através da minha sogra e minha namorada, que elas me presentearam com esse curso. E foi um curso até do Pedro Barreto. Através desse curso, eu consegui me esforçar mais ainda, na verdade, porque ou eu passava ou eu perdia. Então era tudo ou nada. Então, da mesma forma, você tem que colocar na sua cabeça que ou você é tudo ou nada. Entende? E nesse meio tempo foram acontecendo várias coisas no trabalho, foram acontecendo várias coisas na vida pessoal, altos e baixos, dia de chuva, dia de sol, e você tem que estar com aquele foco. O que você foca, segundo a neurociência, expande. Então, se você perder seu foco, você fica perdido. E eu fui mantendo meu foco. Assim, em 4 meses eu consegui eliminar todo o conteúdo, 98% do curso do Pedro Barreto, professor Pedro Barreto, e consegui fechar a prova da segunda fase com a nota razoável, uma nota boa, entendeu? E assim, eu consegui, graças a Deus, lograr êxito. E o que é que acontece? Você tem que colocar na sua cabeça que se você tirar, independente da nota, seja 10, seja 8, seja 6, seja 6,5, seja 7,
na segunda fase você passa. 6 é igual a 10. E eu lembro que eu tinha algumas pessoas que estavam me ajudando também, algumas mentoras também que estavam me dando força, me dando apoio para a segunda fase, dizendo que eu tinha que tirar meu sangue mesmo, dizendo que eu tinha que arrancar, como diz aqui na Bahia, arrancar o couro para que eu conseguisse obter êxito. E assim, se você não arrancar seu couro, se você não se dedicar, se você não pagar seu preço, você não vai conseguir, infelizmente. E assim, é doloroso. Eu entendo as pessoas que, por exemplo, em uma determinada ocasião que eu estive fiscal da prova da OAB, na segunda fase, eu presenciei uma pessoa que a pessoa não conseguiu fechar a prova e a última questão ela estava já nervosa e assim a pessoa começou a chorar, a pessoa começou a se desesperar, a pessoa começou a não ter a possibilidade, não conseguir concluir a última questão. Para mim foi muito importante o apoio emocional de minha namorada, das pessoas que estavam me acolhendo. Isso teve grande importância. Então assim, se você vai se preparar para uma prova dessa, primeira coisa que você tem que fazer, você tem que eliminar qualquer tipo de distração. Você tem que tirar, ou se possível até se afastar de qualquer pessoa que seja negativa, que vá perturbar o seu estudo, que vá atrapalhar a condição de você conseguir obter o seu êxito. Eu lembro de algumas circunstâncias que, quando eu estava estudando e quando estava para fazer a prova da primeira fase da OAB, no meio da semana sempre ocorria alguma perturbação, alguma coisa, porque é um ponto também principal que você tem que guardar, ficar calado, não falar a sua prova, não falar aquilo que você vai fazer, porque infelizmente nem todo mundo que está próximo a você, nem todo mundo que está ao seu redor está querendo sua vitória. Então é importante você analisar que nós vivemos no mundo físico, mas nós vivemos também no mundo espiritual. Eu confesso Jesus Cristo como Senhor e Salvador, acredito em Deus, acredito também no mundo espiritual. Então assim, eu respeito sua fé, sua crença, mas assim, pelo que eu acredito, eu consigo enxergar também esse lado. Então tem muitas coisas que, se você falar antes do tempo, acaba lhe prejudicando. Então assim, é importante que se você for fazer a sua prova, vá primeiramente, não sei qual é a sua fé, mas se você crê em Deus, ou não sei, mas se apegue com Deus, foque, mantenha calma, busque se apoiar emocionalmente, ou busque o apoio emocional da pessoa que te ama, da pessoa que gosta de você, porque isso vai ser relevante de muitas formas. Então é isso, para que o vídeo não fique muito longo. Para você que não conseguiu passar na segunda fase do exame de ordem, ou você que não passou ainda, não se preocupe, que tudo vai dar certo. Não tenha medo, porque infelizmente quando a pessoa não passa nessa prova, infelizmente a pessoa vive um momento realmente de luto. Então, se você está vivendo esse momento de luto, passe essa semana, tente relaxar um pouco e depois recomece. Só não pare, porque uma das coisas que a professora Maria Cristina Barreiros falou comigo, quando eu falei com ela no Instagram, ela disse assim, ó, continue a nadar. Que é o que ela já fala no YouTube, né? Então continue a nadar, não pare. Uma das estratégias que eu utilizei foi fazer, que foi ensinado na minha mentoria, foi fazer a prova todo domingo,
imprimir a prova e fazer a prova. Todo domingo fazia a prova como se fosse um simulado daquele dia, daquela prova. Então eu imprimi várias provas e fui fazendo todo domingo. Domingo fazia uma, domingo fazia outra, toda semana. No aplicativo é útil também, mas no aplicativo eu fiz desde 2013, da primeira fase. Mas durante os domingos é importante que você imprima a sua prova e faça escrito, sente, fique num local que ninguém lhe incomode, peça para as pessoas não lhe chamarem, peça para as pessoas não falarem nada com você e faça a sua prova, sente, bote uma garrafa do lado e medite, faça a sua oração e faça a sua prova. Faça ali, se apegue com Deus e vai fazendo. Identifique as questões, identifique os assuntos, procure aprender na primeira fase, procure aprender o assunto da matéria, porque você aprendendo um assunto, quando se entrelaçar com 2, 3, 4, 5 assuntos na mesma questão, você vai saber identificar, vai saber discernir. Muitas vezes a resposta está no final da questão, quando é a primeira fase. Na segunda fase, sempre a prova vai cantar a peça, certo? Mas isso é conteúdo para outro vídeo. Muito obrigado por ficar até aqui. Fique com Deus. Até mais.